Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Minhas irmãs, meus irmãos, nós rogamos a Jesus abençoar-nos e envolver-nos hoje e sempre. Habitualmente, nas palestras que nós fazemos às quartas-feiras, nós revezamos uma semana o Livro dos Espíritos, outra semana é feito o Evangelho segundo o Espiritismo. Ambas essas obras fazem a composição daquilo que nós chamamos das obras básicas de Allan Kardec, que dão forma à doutrina espírita que nós estudamos e realizamos hoje. São 5 livros, a nossa instituição habitualmente reveza nas quartas-feiras, uma semana uma semana outro. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, obra que surgiu em 1857, em abril de 1857, nós falamos isso, porque quando a gente fala na Casa Espírita, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a impressão que todas as pessoas que chegam numa Casa Espírita conhecem isso e não conhecem. Muita gente entra pela primeira vez numa instituição, e quando a gente fala assim, não, porque o Evangelho fala, aí o cara já leu o Evangelho 5 vezes, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nunca leu aquilo que o Evangelho fala. Aí começa a surgir a mística da Bíblia de Kardec, que existe a Bíblia, e não existe Bíblia de Kardec. Existem obras que Allan Kardec se serve de apontamentos de Jesus, de apontamentos evangélicos, para dar forma ao Evangelho segundo o Espiritismo. A obra que nós vamos abordar hoje, uma parte que vamos refletir, é o Livro dos Espíritos, que segue um sistema muito de educação muito pedagógica, porque é um livro de perguntas e respostas. São 1019 perguntas e consequentes respostas, perguntas que Allan Kardec faz, que pessoas passam perguntas, aquela época que se reunia dúvidas universalistas sobre assuntos variados, e os espíritos respondiam essas perguntas. Quando nós falamos em que Allan Kardec ele não escreveu a doutrina, mas ele botou ordem à doutrina, porque ele pega essas perguntas com suas respostas e ordena de forma pedagógica para que se possa abordar os assuntos numa ordem de início da vida, a formação dos mundos, a relação entre os espíritos, a mediunidade, em O Livro dos Médiuns. Depois ele vai entrar sobre as leis morais que regem a sociedade, e por fim ele vai falar sobre a morte, sobre a vida futura, tudo isso dividido em O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar para os nossos companheiros sobre a infância. E o Livro dos Espíritos, ele não foge à realidade humana, quer dizer, as dúvidas que Kardec tem são dúvidas que os espíritos vão responder sobre a vida humana, sobre a relação humana, sobre como nos relacionarmos uns aos outros, sobre como identificarmos a personalidade daqueles indivíduos. Então, ao se falar sobre infância, ele tem algumas indagações sobre o espírito. O espírito que se manifesta, que reencarna, é uma criança ou é um adulto que se faz uma criança? A criança, quando desencarna, ela chega no mundo espiritual, ela chega na erradicidade e permanece como uma criança? Há dúvidas diversas, há questões diversas, onde hoje as perguntas que nós vamos ler e falar sobre versam sobre este elemento de infância, essa questão de infância. Porque quando os nossos filhos chegam, quando a mulher gesta uma criança, entra nesse processo gestacional de uma criança, ela começa a idealizar o seu filho.
E é difícil quando uma criança nasce de dentro da gente, nasce com o semblante, a mãozinha da gente, o narizinho da gente, a bochechinha da gente, a altura da gente, todo aquele elemento nosso. A gente olha para aquela criança e se vê geneticamente. É difícil acreditar que eu estou diante de um ser milenar, que eu estou diante quase sempre de um espírito que veio não para nós vivermos juntos e shallow now, mas para nós podermos assim experimentar lutas e reajustes. É difícil você fazer a descoberta que aquele bebezinho que você embalou, né, com a roupinha, com o nomezinho marcado, Marcelo, né? Marcelo, Tiago, os filhos dela, não sou eu não, Tiago. Aí um dia aquilo fica adulto e vira fonte de problema. Aí você começa a olhar e fala assim: meu Deus, mas quando estava nos meus braços, eram tantos projetos, eram tantos sonhos, eram tantas coisas. Vai fazer aquilo que eu não fiz, vai realizar aquilo que eu não realizei, vai ter aquilo que eu não tive. E no final das contas, nós estamos vendo que muitas das famílias, ao invés de ajudarem os seus espíritos reencarnantes a resolver os seus problemas, estão criando mais problemas para os seus reencarnantes, porque a função de uma família, quando você recebe um filho, não é projetar a vida dele, porque a vida dele já foi projetada no mundo espiritual. A sua vida é ajudar que essa vida realize, que essa vida aconteça. Nasce o seu filho e você fala assim: vai ser mais um advogado para herdar o meu escritório. Ele fala assim: papai, eu quero ser jardineiro. Mas jardinagem não dá dinheiro, papai, mas me dá felicidade. Não, o que é isso? Nós não vivemos para isso, não construímos, é a 5ª geração de advogados, você não pode interromper isso. Aí ele se forma em advocacia, é um advogado frustrado, porque é um jardineiro de vocação, com todo um processo reencarnado. Aí ele começa a se viciar para esquecer da profissão que ele odeia, e fez, porque todo mundo queria, porque era o sonho que nós tínhamos. Então, pelo amor de Deus, comecem a parar de sonhar pelos seus filhos, porque eles têm uma programação. A gente tem que observar o que chega, olhar como se manifesta, os interesses, e ali a gente ajusta o que estiver errado e ajuda a pessoa a seguir pelo caminho que dá felicidade a ela e a realiza. Família é para isso. A gente vai dizer, porque, e a gente vê mães assim: mas eu não queria isso para você. Na verdade, você queria isso para você, e como não realizou, quer se realizar nele. Então você começa a planejar a vida do seu filho e às vezes mata o processo de reencarnação dele. Então a família espírita recebe o espírito e observa quem se manifesta ali. Quais são os vícios que aparecem, quais são as virtudes que aparecem. Na virtude a gente estimula, no vício a gente ajusta, começa a perceber as nuances, os interesses, as vocações, e a gente vai estar sempre ajudando que aquela vocação existencial se realize. A gente ouve muito na casa espírita assim: onde eu errei com o meu filho? Onde eu errei com os meus filhos? Você errou quando você se realizou nele. E cada um é um. Então o nosso olhar precisa ser um olhar observador. O que vem daquilo ali? E naquilo que tem que ser organizado, a gente organiza. Naquilo que tem que ser estimulado para o bem, a gente estimula e deixa o espírito se realizar, porque a nossa função é não piorar a situação do reencarnante, o que normalmente acontece. Às vezes a gente recebe na casa espírita famílias em que as mães, os pais estão frustradíssimos porque planejaram, mas esqueceram de indagar o outro se ele queria aquilo para a vida dele. E aí você está formando uma sociedade frustrada de jovens que estão buscando virar realizações familiares e que não estão indo para onde querem, para onde precisam no plano de reencarnação. E nós não ajustamos aquilo que era fundamental e primordial, que é o caráter do espírito que chega. Há uma ilusão quando uma criança nasce,
que às vezes a mãe olha para o lado e fala assim: doutor, eu só quero saber uma coisa, tem saúde? Aí ele olha e fala assim: ó, as 2 mãos, 10 dedos, 5 em cada, o pé, 5 dedos em cada, né? Tem um sexo definido, pelo menos aparentemente, no futuro se saberá o que está ali. Então a gente começa a olhar, não, a cabecinha, o nariz, a boquinha, é saudável. Você fala assim, graças a Deus. Mas quando a gente vira espírita, começa a entender que o conceito de saúde está muito além daquilo que você vê. Eu costumo dizer, inclusive falamos recentemente, que não tem ninguém mais saudável que o ladrão que salta o muro de 4 metros da casa da gente, cai, não quebra a perna, vai lá fora, pega o bujão de gás, bota no ombro, sobe aquele muro de 4 metros, cai do outro lado, corre 10 quilômetros com o bujão de gás cheio no ombro. Não há mais saúde do que naquilo. Mas a gente, quando espírita fica e entende que saúde é um elemento que está ligado ao interior, ao caráter. Então não é o fato de você ter um físico perfeito que você tem saúde numa pessoa. E a grande ilusão das famílias espíritas, é tão jovem, tão saudável, tão forte. Olhe para dentro, procure por dentro. Veja se o que aparece reflete a saúde de fora. Veja como é o caráter. Veja quais são as tendências, os vícios que são manifestos. Perceba o ardil, perceba se mente, perceba se enrola, perceba os seus vícios aparentes, eminentes. Comece a perceber seu filhinho de 5 aninhos que já começa a pegar o copinho de cerveja que você inadvertidamente sorve perto dele, e ele já leva a boca, já começando a demonstrar um vínculo etílico. Mas ele é saudável, é bonitinho, papai ama aquilo. Como dizer não para uma criança dessa? Diga no primeiro momento. Porque quanto mais você deixar passar, mais difícil será de dizer. Até que chegar a hora que você não diz mais. Aliás, você até diz. Mas ele diz assim, vira as costas e vai embora. Porque já assumiu o processo da reencarnação. E aí começa Allan Kardec perguntando aos espíritos, a primeira questão, Gina Bento, para você que tem 4 filhos dentro de casa, 4 meninos, é tão desenvolvido, semelhante a de um adulto, quanto o adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança. Primeira pergunta é, será que aquele coisinha lilás, fofa, que tem desse tamanho, 52 centímetros, será que ali tem alguém igual a mim? Tem alguém com os mesmos hábitos que eu, ou com hábitos ligados ao outro? Quem é aquele indivíduo que está ali? Os espíritos dão uma resposta terrível, e pode até ser mais. Você pode olhar para um bebê e os seus olhos veem algo, mas aquilo que anima aquele bebê, o espírito que está ali dentro, pode ser muito mais do que você próprio que o recebe no seu lar. Pode ser muito mais avançado, como pode ser muito mais ardiloso, como pode ser muito mais bom, como pode ser muito mais voltado para as questões do mal. Na verdade, quando nós recebemos um filho em casa, nós recebemos um Kinder Ovo, que a gente só vai conhecer a surpresa depois que ele começar a se manifestar. Qual é a surpresa que tem dentro do ovinho, daquele Kinder Ovo? E é muito joinha, que a gente ouve no centro espírita assim, gente, mas ele era tão bonzinho, ele mudou de repente. Como se a gente tivesse sido iludido. Aquela criança doce, aquela criança adorável, aquela criança fraterna, aquela criança sorridente, de repente virou uma coisa que eu não reconheço mais o meu filho. É o ardil dos reencarnantes que vão começando a criar desde pequenininho manipulações em quem não quer ver, porque na verdade ninguém se ilude com o filho, ninguém quer ver o filho que tem, ninguém é iludido com o que tem dentro de casa. Mas até nós assumirmos que aquele projeto de felicidade tem problemas, precisa de ajustes, precisa de mão firme, precisa de reinserção, nós não queremos ver, nós não queremos enxergar. Então, ele
pode até ser mais. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Ou seja, uma criança, ao nascer, ela não tem finalizada toda a possibilidade dos seus órgãos se manifestar. Então, nós não conseguimos enxergar num recém-nascido, porque ele fisicamente tem limitações para expressar quem ele é, as manifestações da sua origem. Então, ele não fala, ele não raciocina, o cérebro dele ainda está num processo de formação, o seu reconhecimento do mundo físico está iniciando o surgimento e a definição. Então, ele ainda não se mostra por limitações físicas. Aí Allan Kardec segue indagando os espíritos, abstraindo o obstáculo de que a imperfeição dos órgãos opõe a sua livre manifestação. O espírito, numa criancinha, pensa como de um adulto. Isso é outro erro, né? Quando nós olhamos as criancinhas da gente, falamos assim, tão maduro. 4 anos de idade, mais maduro do que eu. Quando uma mãe diz que uma criança de 4 anos de idade é mais maduro do que ela, isso me ensina a viver o tempo inteiro. Nós estamos invertendo a responsabilidade familiar. Pode ser bacana, pode ser inteligente, mas também pode ser um espírito ardiloso, que está engambelando a gente. Então, nós não podemos nunca esquecer que a responsabilidade educativa é nossa. Quando nós começamos a transferir para um filho, apresentar o mundo a gente, nós começamos a sofrer sérios riscos de passarmos por processo. A sequência familiar é você recebeu. E a sequência hierárquica familiar é definida demais em o Evangelho de Jesus. Qual foi o primeiro feito que Jesus fez no seu Evangelho? O primeiro, abre aspas, milagre. Havia uma festa de casamento, um festão, bodas de Caná. O festão comendo solto. De repente o vinho acaba. Naquela época, um matrimônio sem vinho era sinal de mau agouro. Era um desespero você oferecer uma festa de matrimônio e não ter vinho. O casamento não ia andar bem, ia ter devolução. Igual a Sônia falou. Devolve o noivo, devolve a noiva, que o casamento já começou. Então, Maria de Nazaré fica nervosa, chama o filho e fala, meu filho, o vinho acabou. E agora o que vai acontecer? O casamento não vai dar certo. Ele vai, olha a angústia da mãe, pede que encham as vasilhas de água e faz um feito e muda a propriedade daquela água. Se virou vinho, se teve sensação, isso é irrelevante. O que é relevante é que algo aconteceu. E os noivos devem ter vivido felizes para sempre, porque com o vinho bendito por Jesus não pode ser um casamento fracassado, né? Então, assim, o primeiro feito do mestre segue a hierarquia familiar. A mãe pediu. Não posso. Jesus podia falar assim, enquadrar Maria. Pô, mãe, pô, Maria, tanta coisa para você me pedir, vai pedir logo para transformar a água em vinho, para preocupar com o vinho, com todas as deficiências do mundo. Jesus inicia dizendo que ele respeitava a hierarquia familiar, que por mais que ele fosse, segundo os Espíritos, o rei do sol, o rei solar na terra, ele estava hierarquizado numa questão familiar. A mãe pediu. Então, por que não atender? Esse processo hierárquico tem que ser levado para a nossa casa. Somos nós quem gerimos a questão. Somos nós quem guiamos a questão. Valores, equívocos, observando as manifestações daquele espírito. Aí, o espírito de uma criança pensa como um adulto, eles vão responder. Desde que se trata de uma criança, é óbvio que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria que tem um adulto ao espírito que a anima. Uma criança tem limites de uma criança. Por maior que seja aquele espírito, o seu sistema neural
de reflexões, de razão, não se manifesta. Precisa respeitar os seus limites, ligados ao momento de infância que ele vive. E a infância, ela tem uma função educativa, aparar as arestas, ajustar as manifestações de equívoco que nós enxergamos no espírito, que chega para a gente, e estimular as coisas boas que esse espírito mostra, para que ele possa vencer nesse mundo. Há uma função. Aí segue Allan Kardec indagando se, por morte, a criança readquire o espírito imediatamente, o seu procedimento de vigor. Ou seja, quando uma criança morre, quando uma criança desencarna, imediatamente ao chegar à erraticidade, ela reassume o processo de adulto, ela chega a adulto. Assim, aí eles vão responder: assim precisa ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro físico. Ou seja, a criança que reencarnou, formou seu vínculo com um corpo físico. O espírito que reencarnou formou seu vínculo com o corpo físico infantil. Ele tem as limitações que aquele corpo físico impõe a ele. É por essas e outras que às vezes as pessoas falam muito assim, determinadas religiões reencarnacionistas, que dizem assim: nós não podemos, tem uma formiga, não pisa na formiga, que aquela formiga pode ser reencarnação do seu avô, do seu tio. Tem algumas religiões que elas acreditam que os espíritos migram por diversos reinos. Aí nós ficamos imaginando assim: meu Deus, se você vive enquanto um espírito humano, com uma razão humana, e reencarna no mosquito da dengue, é meio complexo você imaginar a sua fisiologia mental, cerebral, racional manifestar-se no cérebro de um mosquito que só pensa em ferrar com a nossa vida e picar e botar lá os vírus no nosso organismo e seguir a vida. Eu sei, você precisa de um organismo físico que reflita o equipamento que você pode se manifestar enquanto espírito. O corpo existe para servir às necessidades do espírito. Corpo determina, ele é a ferramenta que o mundo espiritual vem desenvolvendo ao longo da existência, para que nós possamos nos manifestar. É por isso que a gente não vai reencarnar em seres inferiores ao nosso, porque nós já precisamos do que temos aqui para adiante. Então, quando uma criança morre, né, ela chega na erraticidade levando o atordoamento da sua vida material. Mas, segundo os espíritos dizem, em razão de, às vezes, dias ou alguns meses, ela já readquire a consciência de um espírito adulto. Então, na erraticidade, quando a gente morre, a criança chega, vai ficar ali em dias, em meses, ela vai reassumir a sua forma de adulto. Se for um espírito profundamente bem resolvido, é bem provável que até em horas faça isso. Mas, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, ou nos sonhos espirituais que nós vamos ter com os nossos entes queridos, eles vão se apresentar sempre na imagem infantil. Porque é a imagem que nós, enquanto estivemos junto deles, reconhecemos. Há um exemplo, né, que é muito legal. Nós tivemos no movimento do Rio de Janeiro, no movimento brasileiro, um médium de efeitos físicos, chamado Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. O Peixotinho morou na terra de Janeiro. É do Ceará, se não me engano é cearense, veio servir militar do Exército, serviu em Macaé, serviu em Campos, e aonde ele esteve realizou atividades. É considerado, sim, talvez o maior médium de efeitos físicos, de realizações físicas, materialização de espíritos, adensados, fenômenos de ordem física. Quando, se eu não me engano, a sua última filha, Araci, desencarnou novinha, com
ou com 2 anos, ela assume a gerência das questões mediúnicas dele. E ela vai começar a fiscalizar o pai. Então, às vezes, ele tinha o hábito naquela época de ir num barzinho, tomava uma coisa com um amigo ali. Quando ele pisava na porta do bar, o espírito era assim, a filhinha: papai, nós temos coisas para pequenininho, 1 ano e meio, ou com 2 anos. Ela começou a ser o gerente da vida física do pai. E ela começou a botar ele para casa e começou a tirá-lo de determinadas práticas que ele ainda tinha algumas práticas. E era o espírito já adulto, mas que surgia na visão do pai como uma menina pequenininha ainda. Então, assim, isso funciona a título de reconhecimento de quem vê. É uma necessidade de quem vê para reconhecer. Você perde um filho com 11 anos de idade, daqui a 20 anos chega um rapaz de 31, você não reconhece aquela personalidade. Normalmente todos os seus sonhos vão ter aquela imagem dos 11 anos, todos os encontros, as visões, porque reflete a memória que existe em você. Então, segue Allan Kardec indagando aos espíritos. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência desse constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, essa ansiedade de estar com muita coisa na cabeça, com um corpo que limita? Eles respondem: não. Esse estado, ele reflete a necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas do que a providência determinou para a nossa vida. Então, são as fases da nossa vida e que nós precisamos começar a aproveitar melhor essas fases e reconhecer mais essas fases nas nossas crianças, deixar a criança ser uma criança, limitar as responsabilidades que se bota sobre uma criança de 4, 5 anos de idade. Quando se espera, hoje nós temos um processo de mídia, onde o seu filho é lindinho, é inteligente, faz uma coisinha, aí você faz um vídeo, joga em rede social, uma brincadeira, as pessoas gostam, aplaudem e começam a pedir mais. Então nós estamos começando a perceber meninos e meninas muito jovenzinhos passando por uma exposição excessiva, se acostumando com os likes desde 4 anos de idade, com curte, com compartilha, com redes sociais, com mídias sociais, queimando uma fase. Se nós temos a infância mais longa, a infância humana, ela é a infância mais longa do reino animal. Tem gente que vai até 50 anos de idade na infância. Tem gente que está com 60 anos de idade, faz pirraça ainda. É a infância mais longa que tem. E os espíritos dizem que nós temos responsabilidades muito severas com os nossos filhos até a faixa de 18, 19 anos de idade. Depois, a reencarnação já fechou o circuito. O que nós tínhamos para fazer foi feito. Então, eles nos dizem que dos 0 aos 7 anos, prestem atenção, dos 0 aos 7 anos é a fase nevrálgica da reencarnação. É aonde aquele espírito está com grandes limitações fisiológicas. O cérebro dele não aparece. A encarnação dele está muito ainda naquele instante. O que surge são resíduos do passado. Mas é a hora que você apanha uma criança pequenininha, que está no seu braço, e que chega uma pessoa perto, ele vai no rosto e bate. E você diz que isso é coisa de criança. Não é. Não é coisa de criança. Ele está começando a experimentar situações que, se você não limitar, ele vai achar que aquilo é natural. Então, quando ele chora e berra e grita e se joga no chão te pedindo algo e você dá, ele desenvolveu um método de tirar de você. Então, ele vai começar a aplicar aquilo na infância, vai se tornar um adulto birrento, pirracento, vai se tornar uma pessoa que vai habituar a ganhar as coisas do mundo no grito. Então, nós temos que começar a corrigir na infância.
ajustar. De 0 a 7 anos é a fase que eles mais nos enrolam. E é a fase que nós temos que estar mais alertas a quem são eles. Porque é ali que vai começar a se manifestar quem é aquele espírito. Você olha uma criança de 1 ano e meio, com 2 aninhos, algumas altamente retraídas. Outras já vão mais espontâneas, no mesmo lar, na mesma família. O que é outro equívoco. Às vezes nós falamos assim: onde eu errei com você, eu eduquei você igual ao seu irmão. Bem, o seu irmão, você falava assim: por favor, não faça. Ele falava assim: tá bom, mamãe. Você, eu falava: por favor, não faça. Faço sim, quero ver você se meter. E aí você reagia da mesma maneira. Não pode. Espíritos diferentes, reações diferentes, usando o mesmo amor. Quando a gente fala assim: eu eduquei um filho igual ao outro, mas sendo que são 2 espíritos com manifestações completamente diferentes, bem provavelmente um vai dar problema. Porque um precisava de limites. O outro era um pouco mais responsável com a sua própria existência. Porque os espíritos, por mais que eles tenham a semelhança, eles não são novos, não estão na sua primeira encarnação, não se iludam, pelo amor de Deus. Sempre que seu filho chegar, pergunte: meu Deus, o que será que veio aí? E comece a olhar. Ajuste o que for para ajustar. Estimule o que for para estimular. Agora, estamos vivendo em uma sociedade hoje que deu o filho para o outro criar. E o outro não tem responsabilidade sobre o nosso filho. Você chega, recebe um filho, um reencarnante, com uma vida espiritual, com uma história que você assumiu um compromisso para ajustar. Aí você chega, você tem que trabalhar para sustentar ele. Aí você pega, quando ele faz 6 meses, você bota ele numa creche e paga um profissional para ajustar aquilo que é sua obrigação. Aí você bota ele 7 horas da manhã, pega ele 5 horas da tarde, você sai com ele de casa em sono, dormindo, volta dormindo, e você só passa a conviver com o seu filho se conviver no fim de semana. Quando o seu filho começa a apresentar modos ruins, a cobrança é feita em cima do profissional. Porque, na verdade, nós estamos transferindo para outrem a função sacrossanta de conduzir um lar que é nossa. O que eu faço? Quer ter um filho? Reserve tempo para ele. Diminua os seus custos, baixe sua despesa. Não tenha filho para o outro criar. Não tenha filho para o outro educar, porque o compromisso não é do outro. O compromisso é seu. Você pediu aquilo. Você suplicou aqui. E não adianta lá na frente dizer assim: mas eu saía para trabalhar e ficava fora o dia inteiro para te dar do bom e do melhor. Que bom e do melhor você deu? Porque o bom e do melhor é educação, é caráter, é valor. Isso é o bom e o melhor. Primeira coisa que nós temos que perguntar para o filho da gente é o que ele prefere: um tênis Nike novo, uma viagem para Disney, ou caminhar com você diariamente no fim do dia na Praia do Forte, chutando uma bola. Se ele tiver 1 aninho e meio, 2 aninhos, ele nem sabe o que é viagem para Disney. Ele vai querer ir para a praia com você diariamente. Mas se você começar a preparar um menino que vai sendo forjado nas vaidades do mundo, vai chegar aquela hora que o seu filho vai começar a comemorar aniversário em barzinho com os amigos. Vai chegar aquela hora que seu filho vai começar a passar o Natal e o Ano Novo na boate com os colegas, porque ele não teve relação familiar. E a família é o mundo. E aí, de repente, você olha para dentro de casa, você teve 5 filhos, 4 filhos, teve um lar com 6 pessoas, e não sabe onde estão aquelas pessoas. Porque cada uma seguiu o seu percurso. E esse percurso é uma educação própria que não forjou. Então, quando nós temos uma infância, pelo menos até os 7 anos de idade, eles têm que estar conosco. Eles precisam estar diariamente conosco. Porque somos nós que temos que olhar para quem está ali. Como vocês vão fazer, eu não sei, mas pense isso antes de ter. É preciso nós pensarmos nisso antes de ter.
Nossos filhos não são para serem educados em escola, em creche, na mão de uma babá. Essas pessoas, elas ajudam, mas elas não podem gerir o negócio da nossa vida, porque o negócio da nossa vida são eles. E esse negócio de dizer que eu fiz por você, não fez não, porque educar um filho dá muito trabalho. A melhor coisa do mundo é chegar em casa e descobrir que tem alguém que já fez a nossa parte. Essa é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é sair e ficar 8 horas, 10 horas fora de casa, mas não tem uma criança dizendo assim: mãe, o que é isso? Mãe, o que é sexo? Mãe, como é que nasce uma criança? Mãe, mas o mundo? Mãe, a cerveja? Pelo amor de Deus, assume aqui, fulano. Coisa que as mães mais odeiam é greve de escola. Porque elas têm que se virar com o piada. Mãe, como é que eu vou fazer para trabalhar? O problema não é esse. Como é que eu vou fazer para ficar com meu filho dentro de casa? E a criança entra de férias e vai para a colônia de férias. É um desespero. Quando é que a colônia de férias vai começar? Porque eu não sei lidar com aquele espírito. Ele é uma novidade para mim. E de repente o seu filho um dia te frustra lá na frente, no equívoco, e você fala: como é que eu não vi isso? Convivência. Quando a gente não convive, não vê. Então a infância é a presença da gente ali. É óbvio que há situações complexas, que a vida dá muitas voltas, mas no geral precisava ser assim, deveria ser assim. Qual é para este a utilidade de passar pela infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. E são essas impressões que nós vamos transferir, porque nós assumimos esse compromisso, porque nós dizemos que vamos ter e vamos criar e vamos redimir um espírito. Gerar um filho não é replicar o seu gene. Gerar um filho é trabalhar na redenção de um espírito. Para o espírita deveria ser essa a visão. Tão feliz, estou replicando os meus genes e minha família está seguindo. Não. Para o espírita, gerar um filho é atuar na redenção de uma alma, é trabalhar na redenção de uma alma, é ajudar aquele sujeito a passar por esta vida de maneira digna e, ao desencarnar lá na frente, chegar na erraticidade e dizer assim: bendita de Janeira, que me recebeu e que me fez essa reencarnação ser uma encarnação de vencer, porque ficou comigo, me amparou, me orientou, me guiou, sinalizou os caminhos para mim, me auxiliou, me estimulou quando a coisa estava ruim. Então, é ficar com, é dar essa participação. Por que o choro porque é o choro a primeira manifestação de uma criança ao nascer? Aí eles respondem o seguinte: quando um espírito chora, quando uma criança chora, ele está alertando, no caso a mãe, da necessidade que ele virá a ter dela. E nós falamos uma coisa para as mães, e por favor os pais não se aborreçam, mas é uma situação complexa. Quando uma mulher engravida, né, ela engravida, ela começa a gestar um filho dentro dela, ali, ela passa 9 meses sendo médium daquela criança. Ela passa 9 meses compartilhando as emoções, os temores, os medos, os horrores, as lutas, as angústias daquele espírito que está sendo agregado. É por isso que quase sempre quando a mulher espera um filho, ela surta. E a gente fala que é hormônio. Não é hormônio não, ela está dividindo o corpo dela mediunicamente 24 horas por dia com um espírito que formou um vínculo e está agindo sobre ela. E aí, de repente, ela passa a ter o horror do marido. O perfume do marido dá ânsia de vômito, ela quer voar em cima. Lá na frente, aquele espírito demonstra grande dificuldade de relacionamento com o pai. Aí nós vamos começar a perceber que eles receberam uma alma com lutas e que é o momento de redenção. Aí, se a gente começasse na gestação a perceber as manifestações que a gente vai tendo no corpo, que a mulher então, porque o homem só vai ver a criança quando ela nasce. A mulher passa 9 meses na frente.
ligada no babado ali, compartilhando a loucura, vendo o corpo mudar, a cabeça ficar doida, porque existe um outro espírito agindo sobre ela ali, está intervindo. E as questões são quase mediúnicas, essa relação. Por isso que o filho, quando nasce, tem uma ligação entre mãe e filho, que ele está lá na esquina fazendo uma coisa errada, uma bobagem. Ela fala, cadê fulano, hein? Vou ligar. Aí, quando liga, ele, ei, mãe, o que você está fazendo aí, hein? Parece que ela está do lado, em pé, materializada, olhando a bobagem. Aí, por quê? São ligações que foram forjadas ao longo do mecanismo da gestação, da chegada dessa criança, que está ali se dando. Por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme com a chegada de um filho. Engravidei, o que você quer receber, menino ou menina? Não projete isso na sua cabeça. Você fala assim, eu queria tanto um menino para eu jogar bola. Aí você vai fazer ultrassom com a tua mulher, entra no consultório, quando a mulher bota o gel, passa lá, é menina. Quando você solta esse é uma frustração energética que o espírito assimila. Aí nasce aquela criança com sensação de rejeição intrauterina. Porque você falou, Quando você fala assim, eu queria que chegasse uma criança saudável, bonitinha, faz o exame, tem um processo. Essa frustração vira uma manifestação fluídica, energética, mesmo que silenciosa, que o outro bebe. Aí nascem as crianças inseguras na família que tem, porque esperava-se um menino, veio uma menina. Depois você ama, quando nasce você esquece o seu mas ele não esquece. Há sempre aquela sensação. Então assim, e gestamos uma criança, vai chegar. Senhor, o que quer que venha neste Kinder Ovo, eu estou aqui. Vou fazer o meu melhor. Vou levar para o centro espírita, vou evangelizar, vou dar paz, vou ensinar valores, vou mudar valores na minha vida, vou fazer ajustes e acertos. Só, não projete. Este projeto mental vira frustração para o reencarnante, se não é aquilo que chegou. Então a gente, quando vai receber a criança, vem o que vier, Senhor. Maria de Nazaré. Maria, eis que do seu ventre nascerá a redenção do mundo. Quando ela recebe o aviso da chegada do Cristo, ela usa a frase que as famílias precisam repetir para si: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo os vossos desígnios. Vai chegar uma criança, Senhor, eis aqui os seus servos, que nós possamos cumprir em nós os desígnios de reajuste desse espírito que chega. Isso é a infância. Quando a gente olha as frustrações familiares com filhos, pais frustrados, pais porque os filhos não estão realizando o que eles queriam, porque os filhos não são a cópia xerox deles, porque meu filho não gosta, porque meu filho, e vira aquele processo. Pelo amor de Deus, é bom garoto, é uma boa moça, valores honrados, honesto, libado, faz o bem, quer bem ao mundo, é participativo, é solidário, é feliz com a vida. Meu irmão, o resto conduz e vai observando para que a pessoa sofra o mínimo possível, mas não queira redirecionar segundo os seus desejos, porque os desígnios para eles não são aqueles que você quer. Os desígnios para eles são os desígnios divinos. Converse, fale com, diga dos seus projetos, mas não fique silencioso aos projetos dele. E veja o que dá para nós ajustarmos na vida. Esse é o mecanismo, né? Então a criança, quando nasce e chora, ela está chamando a atenção da mãe para começar a agir como a cuidadora e, consequentemente, o pai, que vai se envolver para que os elementos aconteçam. Aí, por fim, o que é que gera o motivo de mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade?
especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica desde aquela época de Kardec, que adolescente era problema, né, gente? Fico imaginando a França do século XIX com adolescentes, problemas, botando fogo na caixa d'água francesa, né? Então a gente vai ver que jovem problema não é uma especificidade do século XXI. Porque se Kardec faz essa pergunta, mas o garoto estava indo tão bem, de repente, quando chega numa faixa etária, a coisa muda. Aí eles vão responder assim: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual ele era. Ou seja, a gente reencarna no bebezinho fofucho, lesadinho, porque o cérebro não consegue operacionalizar todas as informações, a mãozinha não segura as coisas, a gente está meio ali frouxinho na idade. Com a idade, o amadurecimento fisiológico, o corpo começa a assumir coordenação sobre si só. E o cérebro começa a se ajustar. Então, a reencarnação, ela se efetua em 3 fases. A gente vai reencarnar no primeiro instante ao nascer. Tá, nascemos ali. O primeiro mecanismo de reencarnação é quando o ovo se forma, né? Você tem o ato sexual, pode levar até 6 dias para que o espermatozoide fecunde um óvulo, para que aquilo aconteça. Quando forma-se o ovo, o espírito é ligado ali. Tá, ligou ali. Então, daquele instante até 7 anos de idade, vai se dar uma fase da reencarnação. A criança, ela começa a apresentar aspectos de si próprio muito enevoados. Você já percebe agressividade, percebe um pouco de egoísmo, e os pais se especializaram em fazer filhos egoístas, né? Porque você vai, compra um Xbox, R$4.500, parcela, manda trazer da América, dos Estados Unidos, dá para o seu filho e fala assim: custou muito caro, é para você brincar. Aí eu já começo a dizer que aquilo que eu dou a ele não pode ser compartilhado. E aí eu vou ensinando o meu filho que há coisas na vida dele que ele não pode compartilhar porque custa caro, porque foi muito dinheiro. Então, o processo de egoísmo, de vaidade, começa em casa. Quando a gente começa a desenhar o nosso filho, o pequeno príncipe que a sociedade precisa observar. Aí você veste ele, manda fazer um enxoval nos Estados Unidos. Vou fazer lá um enxoval. Aí compra. Aí vem, posso comprar, graças a Deus. Mas mostre para ele que a roupa cara que ele veste não molda o caráter dele. E que ele não será reconhecido no mundo por aquilo que veste. Ele vai ser reconhecido no mundo por aquilo que ele é. E ele não é o que ele veste. Então a gente dá o que você quiser dar, dá o melhor que você puder dar, mas diga sempre para ele: isso não importa ante aos olhos da vida, ante aos olhos de Deus. Isso é só conforto, é só luxo. O que importa é o de dentro. Mostre isso para o seu filho. Então, dos 0 aos 7 anos, você fecha o primeiro ciclo encarnatório. A criança até os 7 anos de idade já demonstra nuances da sua personalidade, traços. É ranheta, é chata, é exigente, é boazinha, é bacana. Dos 7 aos 14 anos, ela começa a se insurgir. E não raras vezes, entre 15 e 14 anos, parece que nós temos outro filho dentro de casa. Não era aquele filho que eu tive. Com 14 anos de idade, você fica, ele é tão bonzinho, ele não gosta de nada, ele não vai a lugar nenhum. Eu extraterrestre, Fred era assim, 12 anos de idade, tão bonzinho, tão quietinho, tão caseiro, tão assim, dentro de cá. Quando ele fechou os 14, 15 anos, a reencarnação assume outro momento. Aí ele vai descobrir o mundo lá fora.
Dos 14 aos 21, você fecha o ciclo encarnatório que se dá aos 21 anos de idade. A gente finaliza. Então, com 21 anos de idade, o que você tinha de fazer pelo seu filho já foi. Ah, mas eu vou insistir. Você pode insistir. Mas da agora em diante ele não muda porque você ensinou. Ele muda porque ele vai querer. Porque a sua fase de ajustar era lá embaixo. Aquele livro em branco, zuretinha, que você segurava, controlava, puxava no braço, limitava, era o agente limitador daquela criança. Então, quando você pega um pai e uma mãe com um filho de 30 anos de idade insistindo na mudança dele, ele só vai mudar quando ele quiser. Porque a sua fase de fazer foi lá embaixo. Agora, com 30 anos de idade, ele já assumiu completamente todos os resíduos encarnatórios dele, os vícios já vieram, aqueles vícios que foram apresentados na infância e que você não corrigiu, os hábitos orgulhosos, os hábitos egoístas, os hábitos vaidosos, que estavam todos manifestos lá, e que a gente dizia assim, um dia o mundo vai te ensinar. Não vai não, gente. Pelo amor de Deus, o mundo não vai ensinar, o mundo vai machucar o seu filho para que ele aprenda. Porque nós ensinamos, o mundo bate. O mundo não ensina, o mundo arranca sangue, machuca, menospreza, pisa nele. Quem ensina somos nós, quem educa somos nós. Quando um pai e uma mãe falam assim, não, o mundo vai te ensinar, é um pai omisso que está transferindo para o mundo o momento que ele fracassou enquanto gestor do negócio. Você pode até dizer que o mundo vai ensinar quando você fez tudo o que podia, usou todos os jogos da vida, usou todos os recursos da vida, e ainda assim não foi suficiente. Mas quando a gente fala assim, ah não, eu não vou fazer isso hoje não, um dia ele aprende quando for adulto, não faça isso com seu filho. Porque nós vamos ser responsabilizados quando chegarmos na realidade. Mas Djanira, botei na sua mão, branquinho, limpinho, era só escrever, acertar as letras. Ah, mas você sabe, né? Quando ele dizia que queria, eu falava, ah, tadinho, como é que eu vou negar para uma criança dessa? Você não nega, o mundo nega. Lá na frente o mundo vai negar. Aí ele vai querer ter, aí ele vai começar a descobrir das piores maneiras. E não é raro filhos que se voltam contra os pais pela falta de gerência que os pais tiveram nas suas vidas. Não é raro, não. A quantidade de filhos fala, você nunca me botou limite, você nunca me disse que não era assim. Então, quando existe uma infância para o ser humano, existe uma infância que nós resolvemos assumir e cuidar, o mundo espiritual está dizendo o seguinte, quando nasce uma criança, é o seu momento de Deus gerar também e ajudar a organizar a vida desse espírito reencarnante. Quando a gente vira espírita e aprende isso tudo, tem gente que se arrepende de ter tido filho. Mas se eu soubesse que ia ser esse imbróglio todo, eu nem teria tido. Mas não tem como escapar, porque são as programações de reencarnação nossa. O que faltou muitas vezes é o conhecimento para nós gerenciarmos isso, cuidarmos disso. E aí, em 1857, esse conhecimento chegou para a nossa vida. Está aí há 162 anos, pelejando na cabeça da gente. E as nossas crianças ainda nascem, e a gente ainda acredita que ali está a nova redenção do mundo. Não está não, gente. Ali está um espírito com as suas lutas, com as suas dificuldades, precisando reencarnar. Se tiver ali um missionário, né, ele vai surgir lá na frente naturalmente. Faça a sua parte, faz aquilo que está na sua, assuma o processo gerencial daquela alma que chegou no seu caminho. Porque se nós fracassarmos, quando chegarmos na erradicidade, a primeira pergunta que eles vão fazer é: o que você fez com aquilo que nós te demos? Ah, Senhor, é difícil, né? O Senhor botou um ansioso com
transtorno de personalidade. O senhor botou um menino que tinha síndrome de bipolaridade, tinha Asperger, era difícil. O senhor me colocou na mão um dependente químico. Não, eu não te coloquei na mão um dependente, ele já chegou. A sua função era mudar isso, era ajudar na transformação. E você tem que insistir ali. Aquele filho complexo que chegou, bateu na nossa mão para a gente cuidar. Não dá para desistir. Não dá para largar. A gente vai ali. O senhor me mandou um bandido, um assassino, mas ele já chegou daquele jeito. Ele não virou bandido na sua casa. Na sua casa, o objetivo era que ele virasse um homem de bem. E onde você fracassou? Vamos equacionar. Então, as pessoas vão chegando na casa da gente, e quanto melhor é o nosso lar, quanto mais estabelecido, estruturado é o nosso lar, barba de molho. Provavelmente os piores vão chegar ali. Porque num lar extremamente organizado, consolidado em amor, é que nascem os problemas encarnados, né? Para que a gente possa fazer os ajustes ali, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a infância, aos nossos olhos, seja muito mais do que rosa e azul. Natação, ir para o balé, fazer línguas, fazer ginástica olímpica, futebol. Me parece que a preocupação das famílias hoje com seus filhos é que eles gastem energia fora para chegar cansado dentro de casa, né? E a gente acaba não compartilhando esses momentos de olho no olho, de saber quem é aquele espírito, de um diálogo franco, com uma criança de 5 anos, com 4 anos de idade, o que ela espera da nossa vida, o que ele quer da gente, o que ele mais gosta de fazer. Pergunte ao seu filho: meu filho, o que você mais gosta de fazer entre a gente? Ele vai dizer que gosta de comer pizza, olha só. Enquanto você acha que o que ele mais amou na vida foi a Disney, ele gosta de ir à praia, de pegar onda, um jacaré com você. E você está projetando sonhos que vão tirando ele de perto de você, quando na verdade, deixa ele ficar, mostra o melhor, reformula aquele espírito. O mundo não vai se tornar melhor enquanto as famílias não forem melhores. Porque as famílias que se equivocam geram espíritos equivocados, geram homens equivocados, aí vão gerar políticos equivocados, profissionais equivocados, vão gerar criminosos. A gente fala assim: gente, que homem é esse? Procure sua família. Procure como foi sua educação. Procure quem era sua mãe. Procure os limites que ele aprendeu. Procure com os nãos que ele levou. Às vezes não teve. Aí assume o poder, porque foram educados para serem poderosos, para serem solares, e pronto. Nós nos vemos com isso que está aí. E a gente que tem que mudar, dentro de casa. É dentro de casa que o mundo se transforma, na infância. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.